Bom dia, amigos do portal Dom Pedro e do Conselho de Cidadãos do Dom Pedro. Eu estou aqui com a minha amiga Ana Cláudia. Bom dia. E a gente está aqui para assistir uma reunião na 10ª SICOM, onde o comandante da CTA Centro-Oeste Centro-Sul, Major Landim, vai estar passando alguns assuntos, depois nós repassaremos aí no grupo. Mas, Ana Cláudia, eu quero gravar esse vídeo para o nosso portal e você, como trabalha como educadora social, eu assisti hoje de manhã uma situação onde um idoso ficou praticamente assim sem fala, né? Uma jovem, eu acho que o pai dela ia deixar no colégio, passou um pouquinho do ponto e pelo que o carro estava do lado, pelo que eu entendi, foi que ele passou mais ou menos uns 10 metros do local e ela saiu do carro, bateu assim, falou um palavrão, né? Pá! Oh, só tá ficando isso. Então, Ana Cláudia, você sabe que nós estamos todos, né, chegando à idade. Será que o envelhecer vai ser sempre assim quando nos faltar, por exemplo, a questão da memória, a questão da mobilidade? Eu acredito que com esse cidadão aconteceu um problema de repente ele esqueceu alguma coisa, passou 10 metros, 15 metros, e os jovens estão agindo dessa forma, da mesma forma como aquele estudante agiu naquele colégio lá, né? Então nós estamos vendo que os valores dentro de casa estão sendo invertidos, e isso os nossos idosos, né, estão passando por uma situação de muita dificuldade, porque hoje a educação com os idosos são uma educação totalmente diferente, como era da minha época, e acredito da tua época também. Eu gostaria que você desse uma palavra, tá? Aí para o nosso portal, tá bom? Eu sou Ana Cláudia Menezes, né? Sou educadora social do envelhecimento. E assim, nessas situações, o que a gente observa, né? O envelhecimento, ele é algo que irá acontecer com todas as pessoas, né? É um processo natural. Só que hoje a gente precisa trabalhar muito essa parte do respeito, da empatia, né? É educação, sabe? Porque nós sabemos como estão os nossos jovens hoje. Então isso depende muito da forma como ele é educado na educação doméstica mesmo, né? Ter esse respeito com a pessoa idosa. Porque hoje nós somos jovens ainda, né? Mas a gente caminha para todo esse processo. E esse processo ele tem toda uma dificuldade, né? Nós iremos ter uma certa limitação e isso é algo normal. Só que muitos hoje não conseguem compreender esse lado. É muito difícil e às vezes até para o idoso compreender que chega uma fase da vida que há uma certa limitação. Então, todo esse processo a gente precisa trabalhar. Então, a minha profissão, né, como profissional de educadora social do envelhecimento, a gente justamente trabalha em cima disso. E os jovens, né, nas escolas, né, é preciso e é necessário se passar toda essa informação, trabalhar o jovem e o idoso, né, estando ali juntos, sabe, para justamente a gente poder ter esse entendimento. Hoje falta-se paciência, né? E devido à nossa vida, né, muitas coisas, muita movimentação, às vezes até da parte dos pais que precisam trabalhar, não se trabalha muito, né, com o jovem aquela atenção que deveria ter com as pessoas mais velhas. Então, assim, o que eu posso deixar assim para que a gente possa refletir, né? É que a gente precisa realmente, né, se trabalhar esse lado mais humano, esse lado humanizado, né, com relação à pessoa idosa. Lembrando que o envelhecimento é algo natural. Só que você precisa também observar que existe aquele envelhecimento com êxito e envelhecimento sem êxito, que requer assim, uma série de critérios, né? Então, assim, para o jovem, né, eu deixo assim um recado importante, que a gente precisa ter esse amor, sabe? Ter essa paciência, porque realmente o idoso ele precisa um pouco mais de atenção.
E se nós, né, não tivermos isso, vai ficar muito complicado, né, no futuro. E o futuro é agora e a gente espera que as coisas realmente possam se modificar. Então eu deixo assim um alerta, sabe, para essa juventude, que ela é o nosso futuro, né, que eles precisam realmente ter um pouco mais de atenção a essa população idosa. Tá bom? Cláudia, deixa eu só completar. Opa, desculpa. Deixa eu só completar aqui. Nós tivemos esse fato que houve na escola de dentista, mas a gente sabe que isso é um fato corriqueiro do dia a dia, né? Eu, por exemplo, conheço um fato onde uma criança de 6 anos de idade está dando muito problema na escola, tá entendendo? Ele não obedece à professora, ele sobe em cima das cadeiras, ele não quer fazer atividade da escola, ele bate na professora. Eu tenho conhecimento, assim, por exemplo, de que ele tem uma liberdade muito grande, apesar de 6 anos de idade, de manusear um aparelho celular. Isso, às vezes, até os pais, os avós, os tios acham bonito. Olha que bonitinho, que ele sabe fazer TikTok, que ele sabe fazer isso, fazer aquilo, né? E Ana Cláudia, e a gente sabe que nós, já passamos dos 60 anos, né? Não tivemos... eu já passei de 60, tá bom. Ela bem que lembrou, tá no zento ainda. Então, 50. A gente sabe que, por exemplo, na nossa época não tinha isso. Na nossa época a brincadeira era na rua, era uma brincadeira bem saudável, né? A gente se divertia ali, não chegava em casa, se errava, o pai já corrigia logo, né? Então a gente não tinha esse problema. Mas eu acho que a grande informação que passa por dentro aqui do celular, né? E estão indo diretamente para as crianças, está influenciando as atitudes deles dentro das escolas. Os professores estão perdidos. Porque muitas das vezes, quando o professor é um pouco mais rígido, Ana Cláudia, o pai vai lá e tenta, né, chama a atenção do professor, da diretora, que é a escola, e muitas vezes ela transfere até o aluno. Né? Aí o aluno que cometeu aquele possível ali deslize, vai se sentir o quê? Prestigiado. Se eu fiz aqui, eu posso fazer ali também. Né? Então eu acredito, Ana Cláudia, assim, eu tenho netos, tenho filhos ainda, né? Não tão pequenos, mas eu tenho filhos, que hoje a gente vê que, infelizmente, a internet, ela está dentro da tua casa, trazendo as coisas boas e muitas coisas ruins. Então, hoje, a nossa juventude é uma juventude assim, que está direcionada simplesmente para se isolarem. Né? E quando há um fato, e quando ele é retaliado dentro da escola, que existe algum tipo de problema, acontece que, infelizmente, aconteceu com aquela criança. Eu fiquei muito chocado, Ana Cláudia, quando eu vi televisões abertas, eu vi vários portais transmitindo aquilo ao vivo, né, com uma criança de 12 anos. Nós temos uma regulamentação sobre isso, que é o ECA, né? Então, eu acho que o respeito ainda deve se ter, né? Eu, nos grupos que dirijo do WhatsApp, fui lá, quando percebi, apaguei todas as postagens e pedi que não se fizesse aquilo. Porque aquilo além de criminalizar a criança, e a nossa lei ainda não permite, ainda com 12 anos ele responda por aquilo, ajuda outras crianças a também, né, memorizar e, sei lá, tentar fazer alguma coisa nessas escalas. O que, logicamente, o teu foco é um foco mais de pessoas de idade como eu, né? Mas não deixa de que a gente esteja dentro de casa, estejam crianças também, do qual está sob a minha guarda, e que muitas das vezes a gente quer tomar uma posição mais forte e eles não aceitam. Né? Bom, difícil, né? É difícil. Gente, eu vou falar, eu sou mãe, né? Tenho uma filha adolescente de 17 anos, mas eu vou falar como mãe, né? Não exatamente como uma profissional, mas eu vejo assim, eu sou filha de militar, né? Infelizmente, meu pai já falecido, mas nos ensinou através, né, das atitudes dele, o compromisso, a responsabilidade, muita coisa. Então, eu vejo que a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Nós que temos que ter aquela autoridade, né, para poder educar. Hoje, os filhos, eles simplesmente, como eu falei, devido à mudança geral
de que pai e mãe precisam trabalhar, né, para poder colocar as coisas em casa, houve um certo, não é afastamento, mas não vou dizer nem negligência, mas os pais deixaram assim os filhos um pouco mais à vontade para decidirem o que ver, para decidirem o que fazer, e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu estou falando como mãe, né? Muitas das vezes, Ana Cláudia, o próprio pai ou a própria mãe ou o próprio avô não toma conhecimento porque o filho não dá acesso ao celular. Não dá acesso, exatamente. Então, eu tenho uma enteada de 15 anos, 16 anos, que ela nem deixa pegar o celular dela. Pois é. E eu já estou arranjando uma bronca, que a senhora sabe que eu sou escala da bronca, né? O que tem nesse celular que eu não posso ver? Exatamente. Adolescente, 17, 16, 15, 3, 6 anos, gente, 6 anos, não é para ter um celular. Assim, eu vejo assim. Então, eu vou só falar algo assim que talvez muitos não concordem, mas tudo que acontece com relação aos nossos filhos, a responsabilidade é nossa. Se eles erram, a responsabilidade é nossa. A gente dá aquela educação, tudo bem, mas se nós dermos a educação e não estivermos ali o tempo todo, né, ajudando, conversando, indo na escola, conversando com professores, sabendo as amizades do filho, aonde ele está, com quem ele está. Aí vocês podem até dizer, mas isso eu vou ficar o tempo todo. Não é isso, mas quando a gente tem não é um controle mais ou menos e conhece os nossos filhos, eu acho que a gente consegue sim, né, ter essa amizade, né, que muitos filhos hoje não têm com os pais. Eles não falam pra gente o que está acontecendo. A gente precisa, é o comportamento, né? Ver o comportamento, e às vezes eu vejo que tem pais que até têm medo de perguntar algo, porque o filho já tem está incutido talvez nele devido a toda essa liberdade que tem na internet, né? Uma certa violência. Olha, assim, cada um tem um comportamento, né? Cada um tem o seu comportamento, mas a gente precisa se impor. E cada família é cada família, né? Mas eu vejo assim, gente, nós como pais, a gente não pode deixar essas coisas estarem acontecendo. Algo rotineiro que a gente já vê, não pode. E outra coisa, a escola, ela ensina as matérias, as disciplinas, ela não educa. A educação, ela vem mais de casa, a escola, ela ajuda, né? Mas ela ensina, né? Eu respeito muito os professores, tive ótimos professores, sabe? E na nossa época nós respeitávamos os professores estavam ali para passar todo o conhecimento. Então, hoje a gente vê que tem jovens que não respeitam. Então, isso a gente precisa ensinar, sabe? É algo que a gente precisa realmente impor e ter autoridade e não deixar se fazer o que querem. Olha, a gente está aqui hoje, né, como o seu hoje me falou, nós vamos ter uma reunião no comando. Como sou filha de militar, meu irmão é militar, parente de militar, então eu sempre tive assim na minha mente de que a Polícia Militar do nosso estado é uma instituição a qual a gente deve respeitar, o cidadão deve respeitar. Aí as pessoas dizem, tem polícia e tem polícia. Sim, assim como tem profissional e tem profissional. Mas a gente, né, como cidadão, a gente precisa acreditar que as coisas possam melhorar e a gente precisa contar com a polícia. O cidadão precisa trabalhar junto com a polícia, sabe? Eu vejo assim, é aquela coisa, os pais precisam estar também sempre na escola, né? Trabalhar junto com os educadores, pedagogos e saber o que está acontecendo. Não deixar simplesmente seu filho lá e ir na escola somente em época de reunião. Assim, porque é assim que eu ajo. Eu sempre estou indo na escola onde a minha filha estuda. Então, é uma questão bem conflitante, né? Toda essa questão é bem conflitante. Bem, Cada um gente, tem a sua opinião. eu tenho que frear a Ana Cláudia, senão ela não. Ela É verdade, pega a ladeira, senão eu não paro. ela pega a ladeira. Ele também. Ela pega a ladeira e não para. Gente, não, peraí, seu Eugênio. Gente, sigam aí, né, o portal, porque nós somos moradores do Dom Pedro, estamos em várias lutas, a gente sempre está assim, em contato com a polícia, devido à minha profissão, né, eu sempre estou em contato em delegacia do idoso, Conselho Municipal, Estadual, FUNAT, não sei se a maioria conhece, mas talvez em outro momento eu faça um outro videozinho falando da FUNAT.
Tá bom? Bom, gente, eu queria agradecer, mas realmente queria agradecer a Ana Cláudia por essa colaboração aí para o portal A Voz do Dom Pedro. A Ana Cláudia é uma colaboradora, moradora antiga aí do Dom Pedro. Ela tem vários projetos aqui no Alvorada, do Dom Pedro, né? E também é membro do Conselho de Cidadãos aí do Dom Pedro. O Conselho, a gente precisa lembrar bem que ele ela é formado por pessoas normalmente de idade, moradores muito antigos aí do bairro Dom Pedro, né? Não tem a representatividade legal e jurídica, e aí nós temos a Associação de Moradores do bairro Dom Pedro, tá bom? Mais tarde vamos estar aí, e agora vamos dar tempo para o início da reunião aqui, tá? Um abraço a todos vocês, beijo, obrigado.